Você quer saber a verdade sobre a música? Então presta atenção no que eu vou te dizer agora. Para você entender a verdade sobre a música, você precisa entender umas coisas que eu vou falar antes. A verdade vai estar lá no final. Só que se você pular para o final, você não vai entender nada. Primeira coisa é que para você entender a música, você estuda a música, né? Para você entender, você precisa compreender a música. Nas principais universidades e principais conservatórios, ou pelo menos aqueles, né, de qualidade, né? Alguma qualidade, você vai aprender muitas coisas sobre muitos assuntos relacionados à música. E eles são imprescindíveis para você entender como funciona a música, tá certo? Então, por exemplo, eu vou falar de alguns aqui, né? Obviamente vai ter mais do que isso, sempre vai ter, mas eu vou falar de alguns, não são poucos, mas eu vou falar de alguns que você precisa conhecer. Primeira coisa, né? Obviamente você precisa saber teoria musical, né? Você precisa saber teoria musical para entender a música, tá? Esse aqui, por exemplo, fui eu que escrevi, né? São os pilares da música, falando sobre teoria musical. E a teoria musical, ela é importante porque ela explica o porquê das coisas, né? Por que as coisas acontecem e como as coisas acontecem na música, tá certo? Além disso, no meu livro eu falo sobre solfejo, né? E outros livros também, tá? Divisão rítmica, isso é importante. Divisão rítmica, esse aqui é maravilhoso. Todos, né? São livros maravilhosos. É importante a gente conhecer solfejo, divisão rítmica, percepção musical, porque isso é o que vai treinar o seu ouvido. Não adianta só você ter um ouvido talentoso para identificar se uma coisa combina, se não combina, sabe? Ficar só naquele negócio de, eu tô sentindo que combina. Não, você é capaz de identificar as coisas, saber o que está acontecendo de fato na música e, por meio dos sons, saber que nota, saber onde está, saber o que é, por meio do treinamento do seu ouvido e da percepção musical. Tá certo? Acústica, né? Obviamente, né? Se você quer entender a música, é óbvio que você precisa saber sobre acústica. Né? E a acústica tem dois fatores importantes. O primeiro que é a física do som, né? Você entender a física do som. Como é que o som funciona? Porque, afinal de contas, música, né? Nós fazemos som com a música, né? Aliás, nós fazemos música com o som, tá certo? E a segunda coisa é como o nosso cérebro interpreta o som que chega no nosso ouvido. Tá? Isso tudo tem a ver com a acústica, e quando a gente estuda a acústica, a gente aprende sobre isso. Técnica do instrumento, obviamente, né? Se você vai estudar um instrumento, qualquer que seja ele, técnica de instrumento é muito importante, tá certo? Você aprender como funciona o instrumento. Isso é a parte mais óbvia, não vou nem falar muita coisa, tá? Análise musical, tá? Análise musical é muito importante, tá? Como é que você vai fazer uma coisa que você não entende a estrutura daquilo, né? Então, a análise musical te ensina a estruturar, né, e como está estruturada a obra que você está tocando. Então, quando você toca alguma coisa e você não está conseguindo memorizar, não é verdade? Por que você não consegue decorar aquela música, né? Porque você não entendeu a música. Se você entender, você vai memorizá-la muito rapidamente, tá certo? Isso vale para música popular, música clássica, toda e qualquer música obedece uma estrutura. E por meio da análise musical você vai entender a estrutura da música. A harmonia, músicos populares adoram, né? É bom demais, a harmonia é muito legal. E músicos clássicos também têm que saber, músicos eruditos, clássicos, né? Whatever,
vocês precisam saber, nós precisamos entender de harmonia. A harmonia é sobre os sons simultâneos, ou seja, notas que são tocadas ao mesmo tempo. Tá? Então formam os acordes e é importante você entender os acordes, não somente sentir se combinou, se não combinou. Isso é muito básico, né? Nós temos naturalmente um ouvido harmônico mais ou menos desenvolvido, assim, porque escutamos música, etc. Mas se você não entende como funciona, você fica numa caixinha muito pequenininha e tem um mundo inteiro ali para você descobrir, para você avançar naquilo ali. História da música, como em todo e qualquer assunto, se você não sabe o que aconteceu no passado, você não vai conseguir dar um passo para frente. A história, seja em qualquer assunto, nós estamos falando aqui de música, mas em qualquer assunto, se você não conhece o passado, você vai se lascar no futuro, tá certo? Direção, regência, né? Direção de orquestra. Regência. Se você faz música clássica ou erudita, né? Você vai ser regido por alguém um dia, ou você já está fazendo isso, né? E é claro que, em primeiro lugar, você precisa compreender os gestos do maestro, mas não só isso, tá? Então, por isso que eu falo, inclusive, para os músicos populares. Regência não é só sobre gestos. Regência é sobre fazer um grupo de pessoas, um grupo de músicos, tocar a melhor música possível com aquelas pessoas e com aqueles instrumentos. Então, se você tem uma banda de rock, por exemplo, você vai ter que juntar aquilo ali para fazer um som que funcione, tá certo? Então é muito importante. Composição, obviamente, né? Eu trouxe aqui alguns livros, né, para referência. É claro que os livros que eu estudei, que eu usei, que os meus professores utilizaram nas universidades e nos cursos que eu participei, muitas vezes nem existem mais, já nem existiam quando eu fiz o curso, então ele passava cópia para a gente, ou passava um PDF, alguma coisa para a gente poder ter acesso ao livro, né? E depois eu comecei a comprar também outros livros que não foram usados nesses cursos, como complementos, são maravilhosos, né? Composição, gente, composição é importantíssimo, né? Porque afinal de contas, você está tocando uma música que alguém compôs algum dia, né? Então, como é que você vai tocar ou cantar a música de alguém sem entender como aquilo pôde ser criado, tá? Composição é importante, é matéria obrigatória em vários conservatórios e universidades, tá? Importantíssimo. Olha aqui, instrumentação e orquestração, né? É importante entender sobre os instrumentos. É claro que quando você estuda um instrumento, você acaba entendendo muito bem o funcionamento do instrumento que você tá estudando, né? Mas é importante você entender como funcionam outros instrumentos, né? E em algum momento também você vai querer fazer arranjos, que é muito legal também. É importante estudar arranjo, né? E aí você vai querer fazer arranjos, ou você vai querer compor música nova, e aí você não sabe nada sobre como funcionam os instrumentos e sobre como eles se combinam entre si, como fazer as melhores combinações entre os instrumentos e também coisas que não funcionam, né? É importante. Interpretação. Você precisa saber como interpretar, né? Se você trabalha ou está estudando alguma coisa relacionada à música clássica, você vai precisar saber de algumas coisas que não estão escritas na partitura. Então, como é que você sabe, né? Se você não estudar interpretação, você vai se limitar ao que está escrito na partitura. E uma mesma notação escrita em uma música de uma época ou de outra, de um estilo ou de outro, vai soar diferente. Você precisa saber como deve soar em cada estilo, né? Se você toca música popular, aí lascou mesmo, porque como é que você vai, sem entender estilo, né, o estilo da música, você não tem partitura e não sabe nada sobre o estilo, não dá nem para tocar, né?
Filosofia da música. Isso aqui é uma coisa que falta nas universidades e nos conservatórios. Não tem. Se tem, tem muito pouco. Em pouquíssimas universidades, em pouquíssimos conservatórios do mundo. Quase não tem, na verdade, né? Filosofia da música é muito importante. A filosofia é a mãe de todas as ciências, né? É como tudo se desenvolveu, como tudo começou, tá certo? Então, se você não sabe nada sobre a filosofia da música, isso é um grande problema. Eu particularmente gosto da abordagem fenomenológica que foi desenvolvida pelo maestro Sergiu Celibidache no século XX. Eu tive aula com alguns dos alunos dele e com outras pessoas também relacionadas a ele sobre a fenomenologia, e é uma maneira muito interessante e muito eficiente, né? As pessoas às vezes acham que filosofia não tem nada a ver com eficiência, né? Mas é uma maneira muito eficiente de enxergar a música de uma maneira prática e de como a gente tem que fazer as coisas, o que dá certo, o que não dá, o que é certo, o que é errado. Em arte é complicado, né? Certo e errado, mas é importante a gente ter alguns parâmetros, né? E a filosofia nos ajuda muito nisso. Canto coral. Isso aqui, se você não faz, tem que começar amanhã. Procura um coral aí na sua cidade, isso é muito importante, tá certo? Canto coral é muito importante porque é uma vivência que é parecida um pouco com a vivência de orquestra. É uma atividade onde você aprende muito sobre a concertação, sobre como colocar as coisas em ordem num grupo, tá? Eu conheço muitos músicos populares, por exemplo, que participam de coral e, claro, não querem sair do coral para nada nesse mundo, né? Aprendem muito, e a concertação, o fazer música em grupo, afinação, senso rítmico, na verdade, todas essas coisas aqui você desenvolve numa atividade coral, tá certo? Na prática, que é um pouco o que você faz na orquestra. Só que se você não toca um instrumento de orquestra, você não vai ter essa vivência nunca, né? Mas com o canto coral você vai ter. Notação musical moderna, isso é importante, que são as teorias musicais mais novas e as grafias mais modernas da música, né? A partir do século XX surgiram novas maneiras de escrever a música, porque os compositores começaram a usar recursos que não existiam antes, e aí não tinha como escrever, porque a notação tradicional, as formas, né, de escrever música tradicional, não tinham como alcançar essas novas maneiras, esses novos sons. Então foram criadas novas formas de escrever música, e é importante você conhecê-las, senão você não toca nada do século XX. Mentira, dá para tocar umas coisas, mas é importante saber, porque tem música que é sobre isso. Tecnologia musical. Tecnologia é muito importante, nós estamos vivendo numa era muito digital. Você precisa saber o máximo que você puder sobre tecnologia musical. Por exemplo, né, a música digital, ou seja, todo som é convertido em zeros e uns, só isso, ou zero ou um, né? E aquela sequência de zeros e uns é colocada dentro do computador, dentro do celular, dentro de um dispositivo qualquer, e aí ela é enviada. Essa sequência chega no outro dispositivo e se transforma em música. E como é que isso acontece? Você tem que saber, tá certo? Vou colocar uma tela aí também sobre os Sibelius, que é um outro tipo de tecnologia que nós usamos para desenvolver partituras, né, e outras escritas e gráficos musicais, tá certo? Então, os Sibelius, existem vários programas, mas os Sibelius eu uso bastante, é muito legal e é importante conhecer, tá? Outro programa que eu vou colocar a tela aí para você ver é o SoundForge, né? O SoundForge, que é um programa de edição de áudio, né? Algo que foi gravado previamente, apesar que ele também gera umas notas, umas coisas, mas o forte dele é editar uma coisa que já foi previamente gravada, tá certo? E você aprende um pouco também sobre a física do som. Aliás, se você sabe um pouco de acústica, você se dá bem nesse programa.
Repertório, tá? Repertório é uma coisa que nós precisamos saber muito, né? Saber sobre o repertório, saber sobre as obras que foram gravadas, perdão, que foram compostas no passado, elas nos influenciam e ajudam a gente a ter uma biblioteca de coisas boas, né? Você tem que ter um repertório, você tem que conhecer as principais obras do repertório tradicional, principalmente relacionado ao que você está fazendo, né? Se você estuda um instrumento determinado, é claro que principalmente o repertório daquele instrumento, tá certo? Bom, isso aqui é uma parte, na verdade, claro que uma grande parte de tudo que você precisa saber sobre música, né? E aí vem agora a verdade. Você precisa saber tudo isso? Depende. Depende de quê? Depende do seu objetivo. Então, por isso que a primeira coisa que você tem que fazer é traçar um objetivo do que você quer. O que você quer fazer com música? Você quer, por exemplo, aprender a tocar um instrumento para você, para sua família, para os seus amigos? Você quer aprender a tocar algumas músicas simples? Você quer aprender a tocar umas músicas mais complexas? Você quer se tornar um semi-profissional? Ou você quer tornar um profissional, né? Olha aqui, ó, o profissional tem isso aqui tudo, tá? Não tem desculpa, o profissional tem que saber. Não precisa saber isso tudo em um ano, por exemplo, né? Você não vai se formar nem no conservatório, nem na universidade em um ano, tá? Você precisa saber tudo isso ao longo de um certo tempo e você nunca vai saber absolutamente tudo sobre esses assuntos. Esses assuntos são coisas que você precisa conhecer, uns mais, outros menos, dependendo da sua área, mas você precisa conhecer isso se você vai ser um músico profissional, né? Agora, se você não é profissional, aí sim, aí você... Quanto mais você souber disso aqui, melhor, mas você não precisa necessariamente saber esse bando de coisa aqui, tá certo? Muitas vezes você escuta falar sobre maneiras rápidas e simples de aprender música. Eu mesmo uso essas palavras para os meus alunos, tá? E não tem problema, porque para o início existem vários métodos que possibilitam, eu uso um deles, né? Que possibilitam você aprender de uma forma simples e rápida, tá? Isso é verdade, é possível sim. Tem tudo isso? Tem. Mas para você iniciar, para você começar um instrumento, você sim pode começar de uma maneira simples e rápida. À medida que você vai crescendo na música, você vai poder fazer também uma mudança nos seus objetivos, né? Como acontece com alguns dos meus alunos, né? Começa por curiosidade, ou começa porque, né, acha legal e tudo, e de repente querem se tornar profissionais da música. Mudou o objetivo. Então, mudou o objetivo, mudou a quantidade de matéria que você precisa saber, tá bom? Então, isso vai variar de acordo com o seu objetivo. Então, a verdade é essa. A verdade é que depende do seu objetivo e o seu objetivo pode mudar. A música, ela faz parte da formação de todos nós. Então, independente de quem tem que estudar tudo isso aqui porque precisa se profissionalizar, né? Então, se não é o seu caso, ainda assim você precisa estudar música. Isso faz parte da formação, tá? Atenção, pais. Você precisa colocar o seu filho numa aula de música, porque a música faz parte da formação completa do ser humano. Bom, e eu não falo isso para desanimar você, nossa, é muita coisa que tem que aprender. Não, isso depende do seu objetivo, então você pode sim aprender o simples, aprender o básico, e você realmente pode sim tocar sem saber tudo isso, tá? Você vai tocar algumas coisas e aos pouquinhos você vai aumentando o seu conhecimento, né? Eu conheço muitos músicos amadores que têm um conhecimento vasto sobre isso aqui. E os músicos profissionais, obviamente, eu tenho muitos colegas que completaram a sua formação, se dedicaram e estão oferecendo um excelente serviço aos seus clientes, aos seus alunos, porque eles completaram a sua formação e se dedicaram a isso, tá? São esses caras que você tem que procurar. Você não pode se aventurar com uma pessoa que não sabe nada ou que ela, sei lá, toca não sei da onde.
Tem muita gente por aí falando besteira. Vê o currículo da pessoa, vê onde ela estudou, universidade onde foi e tal, né? Se completou algum estudo em algum lugar, isso é muito importante. Pode sim existir métodos, eu uso um método que é bastante simples e rápido de aprendizado. Existem, é verdade, é possível, mas para iniciar, é claro que você não vai ficar o resto da vida, né, se você, principalmente se você quer se profissionalizar numa coisa dessa maneira, tá? Você vai precisar sim aumentar o seu conhecimento, tá? Então, para finalizar, coloquem aí nos comentários, né, independente da plataforma que você tiver, coloca aí nos comentários qual desses assuntos que eu falei que você gostaria de saber mais, porque eu tenho uma programação de cursos, mas eu posso alterar essa programação de acordo com o que vocês me digam aí que interessa mais. Muito obrigado e até a próxima!